Já não é o caso de cidades aqui próximas de Maringá. Londrina, por exemplo, a maior cidade do interior do Paraná. Eu acompanhei até sábado, tínhamos 13 pessoas mortas. Houve um relaxamento aí com relação aos decretos, um afrouxamento das leis e acabou fazendo com que o comércio reabrisse suas portas e houve movimentação nas ruas, pessoas circulando e os números estouraram. Eram 90 e poucos casos e só em uma semana mais 60 foram registrados. Consequência disso, o Tribunal de Justiça suspendeu a reabertura do comércio em Londrina. O pedido para impedir o funcionamento das lojas e empresas que não prestam serviço foi feito pelo Ministério Público. O repórter Marcelo Vira está ao vivo comigo em Londrina. Marcelo, boa tarde, bem-vindo ao Tribuno da Massa. Nós falamos aqui, eu falei agora há pouco que eu vi pelo rádio, inclusive em Londrina, final de semana, que nós tínhamos 13 mortos pelo coronavírus. Foi uma explosão de casos registrados, inclusive com óbitos daí desde a abertura do comércio que aconteceu na semana passada. Os números permanecem os mesmos ainda e o que está sendo feito? A gente vê muita gente na rua nesse momento, claro que alguns com máscaras, mas outros sem. O comércio volta novamente a fechar as portas. Marcelão, boa tarde. Boa tarde, sou Robson Silva, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui, o pessoal de Maringá. Em Londrina a situação está bem complicada mesmo. Só para você ter uma ideia, você disse 13 casos, ainda são os 13, Robson. Mas de uma semana para cá, ou seja, da última semana, nós tivemos o dobro. Aliás, mais que o dobro, nós tínhamos no sábado passado, nós tivemos 6 casos e no último sábado registramos a 13ª morte. Então, nós mais que dobramos em uma semana. E com isso veio a preocupação. Comércio aberto, algumas pessoas, como você disse, usando, outras não a máscara, se precavendo, outras não. E isso acabou fazendo, talvez, com que a desembargadora em Curitiba aceitasse o recurso da promotora Suzana de Lacerda aqui de Londrina, que quis derrubar o decreto do prefeito municipal, Marcelo Bellinati, onde a tentativa de abrir o comércio, pelo menos das 10 da manhã às 4 da tarde, como está sendo até hoje. A desembargadora entendeu que sim, que o prefeito não poderia dar esse decreto e deixar o comércio aberto, acabou então atingindo o fechamento do comércio novamente. A prefeitura ainda não foi notificada, ainda não recebeu essa notificação para providenciar recursos e tudo mais, e quem sabe até o fechamento ou não do comércio novamente. Então são 13 casos confirmados de morte aqui na cidade, nós temos 68 casos confirmados, aliás, e 13 mortos nesse momento. Nós tivemos também alguns casos que as pessoas estão isoladas em domicílio, que são 5 casos e 3 pessoas estão na UTI. Preocupa, né? Nós não estamos aqui com lotação de UTIs, está sendo feito um hospital de campanha na maternidade do Hospital Universitário da cidade de Londrina, mas a preocupação pelo número de mortos que tem sido excessivo está bem grande, viu, Robson? A gente vê muita gente na rua, comércio com as portas abertas, sinal que essa decisão judicial ainda não chegou até o conhecimento dos comerciantes. Claro que tem que ser feito um decreto municipal para fazer com que o comércio volte a fechar as portas. Agora, Marcelo, essa decisão judicial afeta só o comércio não essencial ou vai parar tudo aí na cidade? O que você tem aí de informações detalhadas a esse respeito? Comércio não essencial. Segundo a desembargadora de Curitiba, ela diz o seguinte: quem tem a prerrogativa de decretar a abertura ou não do comércio das cidades é o presidente da República. E segundo o decreto que o presidente Jair Bolsonaro baixou lá no começo da pandemia, são aqueles serviços essenciais. Supermercados, padarias, postos de combustíveis, farmácias, isso pode funcionar. Aqui na cidade de Londrina, veio abrindo gradativamente, voltando os profissionais liberais, a construção civil, até que na última segunda-feira o comércio abriu de uma forma provisória, ou seja, das 10 da manhã às 4 da tarde, mas todas as portas. Lojas de confecção, lojas de departamentos e tudo mais. Menos shoppings, academias e igrejas, que aí já obedecem um decreto do governo estadual. Então, a expectativa desse pessoal todo é que o comércio não fecha. Nós estamos aqui no calçadão de Londrina, muitas pessoas vêm perguntar pra gente: e aí, Marcelo, vai fechar, não vai fechar o comércio? O pessoal já na expectativa de novamente ter as portas fechadas, o que também é lamentável, Rocha. Muito obrigado, Marcelo, ao vivo aí do centro de Londrina, a maior cidade do interior do Paraná, que agora vive uma situação bastante complicada e preocupante. Obrigado, Marcelo. Olha o movimento nas ruas, dá uma olhada aí, ó. Esse é o centro de Londrina agora, nesse momento, 12h38. Muita gente circulando,
bastante gente de máscara, muitos sem máscaras, aglomerações, pessoas muito próximas umas das outras. Com a diferença das máscaras, dá para se dizer que é um dia normal, uma terça-feira como outra qualquer, no centro da cidade. Claro, muita gente aguardando, essa fila enorme aí deve ser para alguma agência bancária, o que acontece no país inteiro. Por que a gente está mostrando isso? Essa fila para a Caixa Econômica. Isso está acontecendo em toda parte. Olha, como não tem as faixas aí marcando, né, o exato distanciamento entre uma pessoa e outra, as pessoas se aglomeram, chegam próximas umas das outras, conversam no pé de ouvido. Lá na frente do banco provavelmente tenha as marcações. Agora aqui é calçada, aqui pelo menos eu não estou constituindo, parece que tem ali, tem, mas não está sendo respeitado, o povo está pisando em cima. Por que eu estou mostrando isso, gente? Eu acabei de falar aqui dos números de Maringá. Isso é relativo e depende única e exclusivamente das pessoas de cada cidade. Eu ando muito pelo Paraná e esse final de semana mesmo estive aí na região de Ponta Grossa e eu vi cidades pequenas onde parece que o coronavírus não existia, não tinha chego lá ainda. Pessoas andando pela rua, caixa de cerveja debaixo do braço, sem nenhuma proteção. Outros sentados em volta de uma mesa de bar bebendo, sem nenhuma fiscalização. E o que aconteceu em Londrina, estamos mostrando isso para que sirva de exemplo para outras cidades, que só depende da população. Se não tem necessidade de sair para a rua, não saia. Faça só o essencial, só o necessário e volte para casa. Use a máscara. Leva o seu próprio gel de casa, põe aí num vidrinho de remédio qualquer, pelo menos se você chegar num local onde não tiver o gel, você trouxe de casa, você está prevenido. Prevenção nesse momento é o melhor remédio, até para que nós possamos retomar a nossa vida, a nossa rotina no dia a dia, que depende somente dos números.